dia seguinte, Lali aparece do condomínio. Átila repara a presença dela e se vira para não ser visto. Lali passa reto. Átila sabe que isso tá perigoso demais. Handé pergunta como foi a noite para Reha. Ele conta que Adnan é meio chato, mas eles só curtiram a noite. Lali aparece e cumprimenta o irmão. Ela é fria com Handé, lhe dando um parabéns forçado pela casa. Lali questiona se as crianças já sabem da presença de Handé. Reha despreocupa a irmã, dizendo que elas vão entender, e sai para buscá-las. Lali fica sem jeito na presença da sirigaita. Enquanto isso, Irmak dá bom dia para Karsu e ela retribui, surpreendendo a irmã. Karsu desabafa que Irmak é tão sem vergonha que não tem escolha a não ser responder o bom dia dela, né? Reha aparece e Karsu abre a porta para ele. O bigodudo diz que estava com saudade e Irmak avisa que vai vomitar. Reha anuncia que veio buscar as crianças. Karsu pergunta se Handé está na casa dele e Reha mente que ela deve ter saído. Karsu deixa bem claro que não quer seus filhos perto da sirigaita. Reha lembra que as crianças ficam na companhia da maluca da Irmak porque não poderiam estar do lado da namorada do pai deles. Irmak ameaça arrebentar a cara de Reha e arrancar o bigode dele. Os dois começam a discutir. Karsu pergunta o que vai dizer para os filhos sobre a presença de Handé lá. Reha questiona se a querida está com ciúmes. Handé promete arrebentar Reha e ele avisa que os dois ainda vão parar na delegacia. A discussão recomeça e Feliz desce as escadas questionando que escândalo é aquele. Reha pergunta se pode levar as crianças para tomar café. Feliz autoriza e Karsu reclama que a mãe permitiu isso na cara dela. Feliz explica que isso é o melhor e Irmak concorda com a mãe. Karsu manda a irmã parar de ser intrometida e sai. No quarto, Reha revela a Tilsin que Handé está em sua casa. Tilsin confirma que ele traiu a mãe. Reha nega de novo, dizendo que a solidão após Karsu sumir uniu os dois e eles ficaram bem amigos. Tilsin acredita e Reha manda a filha chamar os outros irmãos para o café. Átila informa Dilavé e Chevdet que Reha tem que vazar do condomínio por causa da presença de Lali. Chev promete dar um jeito nisso. Ele menciona que Karsu lhe ligou agora há pouco perguntando se pode mudar a livraria para o Dia dos Namorados, a decoração no caso. Chevdet quer saber se pode dar um bônus de Dia dos Namorados para Karsu. Dilavé recrimina o amigo por ficar mimando Karsu demais, porque ela vai desconfiar deles. Átila recomenda que os dois pensem em uma solução viável para tirar Reha do condomínio e pede também para que eles não liguem nesta noite. Ele vai embora. Dilavé pergunta o que tem esta noite e Chevdet lembra que é Dia dos Namorados, então ele deve ficar paparicando Karsu. Ele volta a dizer que Karsu será a ruína deles. Durante o café da manhã, Reha faz graça para os filhos e Denise não ri. Tilce fica desconfortável com a presença de Handé. Denise recusa o croissant da meretriz. Lali pergunta se as crianças gostaram da casa. Denise acha a casa dele melhor e Handé, querendo ser amiga, sugere que ele decore a casa do papai do jeitinho que ele quiser. Denise avisa que não quer Handé morando lá. Reha tenta intervir, mas Denise lembra que Karsu não gosta da bruxa. Tilsin faz sujeira de propósito e pede desculpas. Handé a despreocupa, dizendo que já ia lavar as toalhas de mesa mesmo. Denise derruba uma jarra de suco na mesa e também pede desculpa. Lali gargalha com a atitude do sobrinho e Reha manda Handé lavar tudo como uma escrava Isaura. Ela sai humilhada, mas mantendo a pose. Feliz comenta com Turcan que Reha levou as crianças para tomarem café com Handé e Karsu ficou uma fera. Feliz pergunta a Homer quais vizinhos não quiseram participar do show no Dia dos Namorados. Ele conta que foram 2 e ela vai ver se convence pelo menos um a vir. Reha se despede de Handé e ela quase o beija, mas ele pigarreia para afastá-la, já que as crianças estão presentes. Denise percebe e dá um pisão no pé de Handé. O pequenino pede desculpa e a sirigaita finge que nem doeu. Tilsin e Lali trocam olhares, adorando a situação. Reha manda a Amásia falar com os vizinhos para se apresentar como a nova moradora e sai. Feliz caminha até a casa da vizinha para convencê-la, mas Handé chama a potocada para perguntar como ela tá. Feliz diz que estava muito bem até agora. Feliz questiona a vizinha Gul sobre a presença dela no show de Mert Melek. Handé fica de olho nisso aí.
Gul promete que vai pensar se vai ou não. Randê pergunta como compra o ingresso do show e Feliz avisa que ela não está convidada e os ingressos acabaram. Randê lembra que é moradora e vai passar na administração para reclamar. Feliz sai estressada, reclamando de não poder jogar essa égua dentro da piscina por ser a síndica. À noite, Reha chega com Randê ao show e Feliz dá boa sorte para ele. Ele não entende essa história de boa sorte. Karsu bufa de preguiça ao vê-lo chegar. Átila fica de olho. Irmak quase fica cega, revirando os olhos. Reha abraça os filhos e dá boa noite para Átila. Feliz manda Homer colocar a gentalha numa mesa bem longe. Ela avisa que vai ver se o Mert Melek precisa de alguma coisa. Karsu e Átila ficam de olho no bigodudo. Feliz chega ao camarim de Mert e o paparica. O cantor garante que fará um show de arrepiar e ela deseja sucesso a ele, saindo em seguida. Karsu engole seco vendo a inimiga conversando com Tilsin. Irmak se aproxima de Karsu, que se esquiva do toque da irmã. Ela reclama que está cercada hoje. Átila lembra que ele está ali, aliviando o coração da amiga. Feliz dá boa noite a todos e chama Mert Melek. Ele aparece, mas logo a cena fica em câmera lenta. Por quê? Porque Átila reconhece Mert na mesma hora. Mert não repara na presença de Átila, cantando de olhos fechados. Feliz requebra horrores. Karsu repara que Átila está nervoso. Ele conta que está indo embora por não se sentir bem e se despede às pressas. Do lado de fora, Átila fica muito estressado com a presença de Mert. Ele chuta uma lixeira de tanta raiva. Reha dança com Tilsin e Karsu com Denise. Mert tira Feliz para dançar. Todos se divertem com a música animada. Bem depois, Átila caminha em uma ruela de Istambul. Ele chega diante de um prédio, entra e aparece diante de uma porta. Mert abre a porta e chama Átila de irmão. Átila diz ao irmão que se arrepende de não tê-lo matado antes. Mert pede para Átila entrar em sua casa. Átila o elogia pela música, mas debocha que eles passaram pelo que passaram para ele virar músico e isso é o fim da picada. Átila chama Mert de Cengizhan. E Mert avisa que Cengizhan morreu nas mãos do irmão. Mert recorda que Hassan descobriu que não era seu pai e mandou exterminá-lo. Porém, Átila decidiu lhe deixar vivo e lhe deu outra identidade. Portanto, ele não tem nenhum direito de se meter em sua vida, a vida de Mert. Átila lembra que só deixou ele vivo porque a mãe deles está morta. Mert se gaba de fazer o que quer da vida, enquanto Átila segue sendo o cachorrinho de Hassan. Nunca fez nada para parar o mafioso. Átila afirma que sempre protegeu o irmão. Mert rebate que ele só queria era impressionar Hassan e não consegue esquecer aquele dia. Voltamos a aquele dia. Mert, que ainda era Cengizhan, estranha o caminho para onde Átila está lhe levando, dentro do carro. Ele pergunta se isso é uma encomenda. Átila não responde nada, apenas limpa as lágrimas dirigindo. No meio da floresta, Cengizhan caminha diante de Átila. Os dois param. Átila engatilha a arma e Cengizhan se ajoelha para morrer. Átila chora muito e desiste do crime. Ele tenta voltar de novo, mas não consegue mesmo acabar com a vida dele. Átila atira várias vezes para o alto e socorre Cengizhan, que tem uma crise de ansiedade no chão. Átila avisa que vai forjar a morte dele e vai dizer para todos que ele morreu naquela floresta. Cengizhan abraça forte o irmão. De volta ao presente, Mert lembra que 2 dias depois de sua falsa morte, a mãe deles morreu. Mert grita que é muito feliz cantando, mas Átila avisa que ele vai ter que ir embora. Ele conta que está escondido em Istambul porque eliminou o tio de Kadir e agora está jurado de morte. Mert acha engraçado que Hassan soube bem esconder um filho. Átila confirma isso. E Mert se esgoela mandando ele ir embora imediatamente de sua casa. Antes de sair, Átila avisa ao irmão que ele vai parar de cantar. Randê comenta com Reha que todo mundo ficou olhando para eles. Reha recomenda que a Amásia se esforce para agradar as pessoas. Randê pergunta se ela por acaso tem cara de Karsu, que é horrorosa e precisa se esforçar para ser bonita. Reha paralisa, lembrando da beleza enorme de Karsu na festa. Perdeu, né, Playboy? Randê o traz de volta à realidade e reclama que o namorado não estava prestando atenção no que ela estava falando. Reha mente que concorda que Karsu estava um tribufu mesmo. No dia seguinte, Karsu recebe um telefonema de Turhan e descobre que não há nenhuma notícia nova sobre Ozan. Ela fica muito preocupada. Karsu chega para o café da manhã
Irmak, Karsu e Feliz comentam como o show foi ótimo e como Mert é lindo e cavalheiro. Feliz sai da mesa e se despede para ir à administração. Karsu manda os filhos comerem tudo. Morto de culpa, Átila comenta com os lacaios que eles precisam fazer algo em relação ao falecido Ozan, porque Denis está péssimo. Ele se retira. Chevidete opina a Dilaver que isso é coisa de Mercúrio retrógrado e os chakras do chefe têm que fluir. Dilaver avisa que vai fluir a mão na cara do parceiro. Chevidete chama Dilaver de cabeça de ovo. E pior que ele realmente parece o ovo do gato de botas, né, gente? Meu Deus. O zelador avisa a Mert que os vizinhos reclamaram do barraco na casa dele na noite anterior. Além disso, o aluguel dele está muito atrasado. Mert garante que vai acertar isso e volta para dentro de casa. Ele respira fundo ao ouvir batidas de novo na porta. Ao abrir, Mert dá de cara com o dono do apartamento, cobrando o aluguel. Mert dá algumas desculpas, mas promete que vai pagar naquele dia mesmo. O senhor ameaça despejá-lo e se retira. Karsu abre a porta e dá de cara com Rehá. Ela revira os olhos com o chato a chamando de amor. Rehá anuncia que vai buscar as crianças para a escola. Karsu não quer, mas ele insiste, já que precisa criar vínculos com Denis. As crianças correm para abraçar o pai e Karsu se despede dos filhos. Rehá quase dá um beijinho de despedida na ex-esposa, mas ela se esquiva, graças a Deus. Irmak comenta que finalmente Rehá está fazendo algo pelos filhos e Karsu não deveria estar tão incomodada. Karsu a chama de intrometida e Irmak pontua que ela ficou tanto tempo sendo mãe e pai das crianças que agora não gosta do bigodudo agir como pai. Karsu sorri e recrimina a irmã por se achar no direito de se meter em sua vida. Irmak revira os olhos e avisa que está saindo. Karsu manda a irmã olhar para ela. Irmak questiona se ela quer uma revanche na porradaria. Karsu ordena que ela pare de se fazer de vítima. Irmak sai vitoriosa e Karsu a chama de doente psicopata. Feliz analisa a quantidade de pessoas que não pagaram os ingressos. Homer lembra que já começaram com as obras da calçada. E Feliz percebe que eles realmente contaram com o ovo antes da galinha. Ele sugere que ela não se preocupe tanto com a calçada, porque lá é pequeno e ela não está cuidando de uma prefeitura. Feliz explica que o que importa ali é o que o seu prestígio seja mantido. Ecrã surge com os docinhos para Feliz, que o vizinho ganhou em um torneio regional. Feliz acha ridículo que a premiação desse tal torneio de futebol aí sejam doces, mas Ecrã explica que na verdade o prêmio final é R$16.000. Feliz decreta que eles vão entrar nesse torneio agora, o mais rápido possível. Homer lembra que eles não têm time e Feliz manda o porteiro recrutar 5 pessoas com menos de 70 anos para essa equipe já. Já tem Ecrã, já tem Homer e também já tem Átila. O porteiro teme que Átila seja muito frágil, mas Feliz insiste que ele seja convidado. Feliz faz as contas com esse dinheiro e vê que dá até para colocar uma árvore tropical no condomínio. No carro, Rehá promete para os filhos que eles vão se divertir muito em sua casa nova. Ele pergunta os jogos que os filhotes gostam. E Denis comenta que nunca jogou videogame. Rehá promete que vai comprar um videogame para o filho. Tilsin lembra que Karsu é muito regrada em relação a isso, mas Rehá faz um acordo com os filhos de jogarem escondidos em sua casa. Karsu pergunta a um cliente se ele não foi lá comprar o mesmo livro no dia anterior. O ator disfarça e nega, claro. Karsu afirma que deve ter se confundido. O homem se despede. Átila entra na livraria e Karsu já vai perguntando o que aconteceu para ele ter sumido da festa. Átila explica que não se sente bem em festas. Átila avisa que veio comprar um livro e Karsu mostra as sessões para ele. Ela se intromete nas escolhas do divo. Feliz dá bom dia para uma moradora e pergunta se ela se divertiu no dia anterior. A cabeluda conta que se divertiu horrores. Feliz então sugere que ela pague o ingresso e vai embora. A botocada se esbarra em Randê com um bolo. A sirigaita comenta que vai oferecer os bolos para os vizinhos a conhecerem. Feliz sai, debochando que todo mundo vai descobrir que tipo de cobra ela é. Karsu pergunta a Átila se ele conseguiu ver se o tal contato descobriu o paradeiro de Ozan. Ele diz que não, e ela decide ir na delegacia caso ele não tenha nenhum retorno. Vendo fotos de Irmak no telefone, Adnan garante que fará de tudo para ter a esposa de volta. Mevkibe nota o filho pensativo e sugere que ele deixe Irmak para trás, pois ela errou pra caramba no passado e agora tá tentando correr atrás de seus B.O.s. Adnan reclama da mãe não gostar de Irmak e ela pergunta que mãe gostaria de uma Irmak em sua vida.
Ela tem razão. A senhora reitera que não quer que o filho se destrua. Adnan explica que não está destruído e nem chateado, só está pagando o preço por amar alguém. E ele continua acreditando no amor, porque Irmak é sua razão de viver. Mevkibe acha isso um absurdo, e Adnan acusa a mãe de nunca ser amada e nunca ter amado. Portanto, é óbvio que ela vai achar isso um absurdo. Adnan garante que seguirá lutando pelo amor de sua vida. Reha comenta com Lali que precisa comprar um videogame para Denise, pois ele disse que nunca jogou. Lali lembra que o moleque só tem 7 anos e isso não é nada demais, mas Reha desabafa que só quer o filho feliz, pois ele jamais o chamou de pai. Os dois então escolhem o videogame na loja e os jogos também. Feliz fofoca com Turkan que Randê estava por aí distribuindo bolinhos. E isso não pode acontecer, mas é melhor ignorá-la por enquanto. Feliz pergunta como está Aishe, a outra filha de Turkan. Turkan responde que o casamento da filha com o ricaço lá dela está ótimo. E lamenta que Ipek não tenha a mesma sorte da filha. Feliz recrimina Turkan por estar indo para o segundo pedaço de bolo. Atila explica para Cevdet e Dilaver que Karsu quer denunciar o desaparecimento de Ozan na polícia e isso não pode acontecer. Atila lembra que Ozan era capitão. Ele conta que o melhor a se fazer é comprar um celular pré-pago, mandar mensagem para Karsu e se passar por Ozan, dizendo que ele está indo para um trabalho lá no raio que o parta, e trocou de número. Cevdet confia que Denise se esqueça do pai aos poucos, mas acha melhor que eles mandem presentes de vez em quando para o menino sentir que o pai ainda liga para ele.